Imagine uma terra repleta de histórias e conhecimento. Tô imaginando. Uma terra onde poetas e guerreiros, filósofos e agricultores compartilham tradições, um idioma em comum e, acima de tudo, uma identidade unificada. Durante séculos, esta terra foi o lar de uma cultura única e vibrante. Eu gostei desses desenhos, cara, mas eu lembro muito do Japão olhando isso. Onde as pessoas eram unidas por seus costumes e espiritualidade. Elas viviam em harmonia, compartilhando alegrias e tristezas. Até que um dia, no final da Segunda Guerra Mundial, forças externas traçaram uma linha. O melhor é a música, né? Não apenas no mapa, mas também no coração deste povo. Essa linha se transformou em uma das fronteiras mais protegidas do mundo, separando famílias e dividindo toda uma cultura. Esta é a linha que... Vocês viram a pipa caindo, né? A menina tava empinando pipa e aí caiu a linha que divide o país e a pipa vai para um lado, ela vai para o outro. E isso, não sei se era intencional, né? Mas marca muito a ideia de fim de infância, né? De fim de infância, dos horrores que vem com isso. E talvez ao mesmo tempo a gente veja de um lado uma terra em que ainda há espaço para essa brincadeira e do outro uma terra em que não há espaço. Que criou a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Mas esta linha fez mais do que dividir a Península Coreana. Ela provocou uma guerra que deixou milhões de mortos e dividiu ainda mais um povo que nunca quis ser separado. Aí eu pergunto para vocês, essa divisão, ela ou linha, não sei se a linha foi criada, mas ela existe antes da guerra ou ela é causada pela guerra? Eu sempre achei que a guerra é que causava essa divisão. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Olá, 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 Castanhari, como está? Como está a sua pessoa, ô querido Cass? Querido Cass, todo mundo chamava ele de querido Cass. Meu nome é Felipe Castanhari e se eu te falar que existiu uma guerra que causou mais de 3 milhões de mortes e que poucas pessoas conhecem, esse conflito, considerado um dos mais sangrentos do século XX, durou 3 anos e aconteceu em um território do tamanho do estado de Roraima. Eu tô falando da Guerra da Coreia, um conflito que por muito pouco não se transformou em uma guerra nuclear. Hoje nós vamos ver essa história inteira, entendendo cada aspecto dela. Por que e como a Coreia foi dividida em 2 países? Onde a China entra nessa história? Qual o papel dos Estados Unidos na Guerra da Coreia, que é conhecida como a Guerra Esquecida? Podemos dizer que nossa história começa em 1910, quando o Império Japonês anexa a Coreia aos seus domínios. No final do século XIX, o Japão passa por um processo de desenvolvimento econômico e militarização muito grande, expandindo seus territórios pela Ásia. Eles vencem guerras contra o Império Russo e a China e se tornam a grande potência do Extremo Oriente. Cara, eu acho engraçado o jeito dele falar que eles vencem guerras, porque isso significa que eles aposentaram muitas pessoas. E aposentar alguém numa guerra pode nem ser o pior que pode acontecer. Essa musiquinha não faz sentido, cara. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. E isso afeta diretamente a Coreia, uma nação localizada numa península no leste da Ásia que sempre foi cobiçada por essas potências. A posição da Coreia é privilegiada, sendo uma das principais entradas para o leste do continente asiático. Além disso, seu território reúne o melhor de 2 mundos. A parte norte é rica em minérios, enquanto o clima e as terras do sul são ideais para o plantio. Legal! Bem louco! Eu sempre imaginava que a Coreia era uma ilha, eu não sei porque eu tinha essa imagem, eu sou péssimo em geografia, mas eu sempre imaginava diferente. Você é burro, cara. O grande desafio da Coreia sempre esteve no fato dela ser uma nação relativamente pequena, cercada por estes gigantes. Então, ao longo dos séculos, seus status como nação soberana sempre teve idas e vindas. Essa situação se tornou um pouco mais estável a partir do século XVII, quando a China e a Coreia aumentaram ainda mais suas relações políticas e econômicas, inclusive com acordos de proteção militar. Já avisei que vai dar merda isso.
Mas com o enfraquecimento chinês no fim do século XIX, como os coreanos poderiam se virar sozinhos? Não poderiam! Um dos eventos que marcou profundamente o povo coreano nessa época foi a execução da imperatriz da Coreia, conhecida como Rainha Min. Ela tinha como uma de suas metas a modernização industrial e econômica da Coreia. E foi assassinada brutalmente em seu palácio por agentes japoneses. Isso desencadeou, será que a guerra ou não, né? Porque é um ato de guerra, óbvio. Tempo depois, a Coreia é forçada a assinar uma série de tratados que a transforma num protetorado do Japão. Já avisei que vai dar merda isso. Ela continua com seu próprio governo, mas na prática é administrada pelo Japão. Um exemplo... O nome disso é milícia no Rio de Janeiro, né? Isso que o Japão fez com a Coreia é o que a milícia faz no Rio de Janeiro. Tá começando a fazer aqui na minha cidade também, mas... Um exemplo disso é que empresas japonesas tinham exclusividade para explorar economicamente os portos e toda a infraestrutura da Coreia. De conceder qualquer desejo que você me assinar este contrato. O golpe derradeiro vem em 1910, quando o Japão se cansa dessa historinha de protetorado e invade de vez a Coreia, anexando ela ao seu império. Assim, a Coreia passa a ser uma colônia japonesa e vive um dos períodos mais violentos e humilhantes de sua história. Esta é a época do imperialismo, com grandes potências dominando outros territórios de forma econômica, militar e até mesmo cultural. A dominação cultural é a mais brutal. Embora não haja derramamento de sangue, importa um controle massivo da mente. A Coreia é de uma brutalidade imensa, com repressão violenta, escravidão e exploração sexual de mulheres. Isso inclui cerca de 200 mil mulheres de conforto. Como são chamadas as coreanas mandadas para o Japão ou para países dominados por japoneses para servirem como escravas sexuais. Saiu recentemente um quadrinho que foi feito justamente por uma dessas mulheres de conforto, ou por uma filha de uma dessas mulheres de conforto, agora eu não tenho certeza, chamado Grama. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, achei a arte um tanto quanto infantil, assim, parece que ela infantiliza um pouquinho a história, dá uma amenizada no terror que isso aqui deve ter sido, e por isso não me interessei tanto, mas... é uma história que acredito que vale a pena. Um dos objetivos do Japão é acabar completamente com a identidade coreana. Então, as escolas são proibidas de ensinar coreano e passam a ensinar apenas o idioma japonês. As crianças não podem mais ser batizadas com nomes coreanos. Esse é um movimento, né, de dominação pelo idioma que a gente sofre e que a gente aceita, né? Cada vez o inglês se torna mais presente nas músicas, na linguagem do cotidiano. A gente começa a preferir produtos que são apresentados em língua inglesa do que produtos que são apresentados em língua portuguesa. É o mesmo sistema de dominação, mas partindo de um ambiente no qual a gente acredita que não existe propriamente uma guerra. Mas a guerra cultural tá aí o tempo todo e ela nunca cessa. Somente japoneses. Essa não é apenas uma invasão territorial, mas também cultural. Os costumes coreanos são substituídos e seus artefatos históricos roubados e levados para museus em Tóquio. Onde você estiver, seja uma estrelinha lá no céu, ou seja, ardendo no inferno, um grande beijo pra você.